Agora dá certo. A graça e a paz da igreja do Avivamento. Amém. Talvez alguns obrigado. Agora mais aliviado, depois de um período, né? Alguns que estavam com a gente aí desde o início, já passamos pelo concílio, eu e a minha esposa, sexta-feira, perante a todos os pastores da igreja, e para a honra e glória do Senhor Jesus, nós fomos aprovados, e no dia 7 de setembro seremos consagrados definitivamente pastores da IEP Nova Metrópole. Glória a Deus. Nós somos gratos a Deus pela família IEP local, que tanto oraram pelas nossas vidas, que nos apoiaram, que nos incentivaram, que nos deram trabalho, que nos deram dor de cabeça, mas seria um pastor sem ter trabalho, seria um pastor sem ter um rebanho para cuidar, né? Não seria pastor. Se fosse tudo fácil, pastorear, qualquer um seria pastor. Mas nós estamos aqui para servir vocês. O trabalho do pastor é servir. Tanto eu como a minha esposa, nós estamos aqui disponíveis para servir a IEP Metrópole, a família IEP de uma forma geral. E eu quero começar hoje presenteando duas pessoas, e no próximo domingo outra pessoa será presenteada, tá bom? Eu queria chamar aqui o Felipe, André Felipe. O André Felipe, segura que nada agora não. Fica de frente para a igreja. E a Kessia, queria chamar aqui à frente a Kessia, no próximo domingo é a irmã Terezinha, viu? Já vai agora. Pessoal, eles estão ganhando, Felipe faz tempo que está com a gente, e a gente estava preparando para a gente. A Kessia chegou no domingo passado, aqui a família IEP. Nós estamos presenteando ele a partir de agora. Todas as pessoas que chegarem na congregação e se reconciliarem, ao aceitarem a Cristo aqui, serão presenteados com uma Bíblia Sagrada. E a gente tem graça. Pessoal, essas Bíblias são ofertas de membros da igreja que deram a Bíblia e a gente reforma. A igreja faz a reforma da Bíblia e entrega ela semi-nova. Não é nova, mas é padronizada, como se fosse nova, e a gente presenteia vocês com a capa através do projeto Barnabé. Então, cada pessoa que tem abençoado o projeto com as doações, as ofertas, nós estamos investindo nas vidas das pessoas que estão chegando à nossa família. E vocês estão sendo abençoados através do projeto Barnabé. Amém? Podemos aceitar. É uma honra, pessoal, servirmos as pessoas e ajudarmos no conhecimento da palavra. Então, se você em casa tem uma Bíblia que não está utilizando, mas que dá para ler, que dá para aproveitar, você pode estar doando, trazendo na quarta-feira, na escola bíblica, ou levando para a sua célula, entregando ao seu líder, que eu tenho certeza que vai chegar nas mãos dos responsáveis do projeto, e a gente reforma a Bíblia e abençoamos aos novos que estão chegando na casa do Senhor. Porque é tão difícil quando uma pessoa chega
aceita Jesus, né? Não estou dizendo que eles não tenham condições, mas tem muitas pessoas que não têm a condição de comprar uma Bíblia imediatamente. Então, como é bom a pessoa chegar na casa do Senhor e já sair com a palavra, né? E não tirar um centavo, Deus já abençoar essa pessoa. Então é o nosso trabalho como cristão, é o nosso trabalho como servo, abençoar as pessoas sempre. Amém? Deu certo o banner? O banner deu certo? Amém. Nós estamos falando no mês de agosto todo sobre paternidade. E hoje nós vamos falar sobre orfandade. O perigo de viver como se Deus não existisse. É muito perigoso nós vivermos a nossa vida como se nós não tivéssemos um Deus, como se Deus não existisse. Muitas vezes, devido a gente termos tido experiências negativas na nossa infância, no nosso caminhar, na nossa vida, experiências negativas com a presença de um pai, a ausência de um pai, às vezes a presença de um pai parcial, as pessoas começam a ter uma visão errônea de Deus. Por quê? Porque os nossos pais ensinam que o nosso Deus é pai. Ou sua mãe não ensinou isso para você? Ensinou que Deus é Deus ou ensinou que Deus é pai? Eu creio que seus pais, seus avós ensinaram, e foi de geração em geração ensinando que Deus é pai, que é um pai que nos ama, mas muitas vezes, como eu falo em algumas ministrações, a imagem de Deus às vezes é repassada de uma forma negativa, de um pai que castiga. É uma frase bem utilizada pelos pais para as crianças, que diz assim: olha, não faz isso, porque senão Deus castiga. Não faz aquilo, porque senão Deus castiga. E a gente começa a passar uma imagem de Deus, uma imagem de um pai ruim, um pai castigador. E aí às vezes, quando o nosso pai nos corrige, aí a gente começa a ter uma imagem negativa do pai também. Ah, porque meu pai não me deu o que eu queria, porque meu pai não me abençoou com o que eu queria, então é um pai ruim. Aí começa a se afastar da presença do pai. Não começa a ter o pai uma imagem de um herói, de uma pessoa que luta, que batalha, que está todos os dias trabalhando para dar o sustento da casa. Começa a ter uma imagem negativa do pai. Um pai ausente. Às vezes o pai é até presente, mas devido à correria do dia a dia, transmite uma visão de uma imagem de um pai ausente. Aí as pessoas começam a vivenciar a ausência do pai. Quando o pai está presente para ela, Deus não é o pai dela, não está. Por quê? Porque teve um costume, uma vivência, uma criação, e começou a se ausentar da presença do pai. Eu me lembro que quando eu era criança, o meu pai ele trabalhava viajando, ele era contínuo, e ele passava mais tempo fora do que em casa, apesar de ele ter abandonado minha mãe quando eu nasci. Mas sempre que ele podia, ele estava em casa. Mas a imagem que foi repassada da minha mãe para o meu pai foi uma imagem errada, uma imagem negativa. Às vezes, as mães que aqui estão, o pai pode ser o melhor de todos, mas às vezes as mães falham em transmitir a imagem do pai para o filho. Não estou dizendo que todas, não estou generalizando, mas às vezes falha em transmitir uma imagem errada. Uma coisa que eu quero aqui aconselhar, apesar de ser talvez novo, eu só 41 anos, uma coisa que eu vou falar para os casais que aqui estão: nunca, absolutamente nunca, discuta na frente dos seus filhos. Nunca, absolutamente nunca, brigue na frente dos seus filhos, porque eles não merecem ver a luta que vocês enfrentam entre si. Eles não foram gerados para levar o peso de vocês. Os nossos filhos não foram gerados por nós para levar o nosso peso, para levar a nossa carga. A luta é individual, pai e mãe. Então vai ter discussão, não discute na frente dos filhos, não. Depois conversem.
Uma orientação que eu dou, porque senão vocês vão ter uma imagem negativa para os seus filhos. Vai ter uma imagem negativa para os seus filhos, e isso que eu estou trazendo essa introdução é que afastam as pessoas de Deus, pelo que eles veem dentro de casa. As experiências negativas que eles veem dentro de casa, eles acabam vendo que é um perigo de viver como se Deus não existisse. Aqui, ó, adultos que aqui estão, deixa a criança lá. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. O copo é aqui, deixa a criança. A criança pode ficar, vocês vieram para cultuar a Deus. Amém? Glória a Deus. Então deixa a criança pode brincar, pode correr, mas vocês prestem atenção aqui. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá no livro de Lucas, capítulo 15. Dá para colocar aqui? Pode botar. Lucas 15, 18. Diz assim: levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar-me, confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Essa história é bem conhecida por todos. É a história do filho pródigo, que tinha tudo na casa do pai dele. O pai dele era rico, ele poderia provar de tudo que o pai dele tinha, sem ter que trabalhar, ele tinha direito a tudo. Mas ele quis provar das coisas lá fora, despertou o desejo de ir malhar. Ele poderia malhar ainda debaixo da autoridade do pai dele, mas ele queria liberdade. Ele não queria prestar conta com ninguém, ele não queria dar satisfação a ninguém, ele não queria dar submissão a ninguém, ele não queria conviver com ninguém, ele queria pegar o dinheiro e gastar da forma que ele quisesse, sem ter que dizer por que gastou ou deixou de gastar. Essa é a parábola do filho pródigo, que quis viver longe da casa do pai. Aí é que está o perigo de nós vivermos como se nós não tivéssemos pai. Os filhos costumam dizer: eu não vejo a hora de completar meus 18 anos, para me poder trabalhar e sair de dentro de casa. Deixa eu dizer para os jovens cristãos que pensam dessa forma: mude seu pensamento, porque quando você completar os seus 18 anos, e você começar a saber o preço de uma água, de uma luz, o preço do boleto do cartão de crédito, da internet, dos créditos que vai colocado no teu celular, da roupa que é comprada, da tua meia, da tua cueca, da roupa que você veste, você vai dizer: como era bom na época que eu vivia na casa do meu pai, que eu não tinha que gastar um centavo, porque eu precisava, meu pai e minha mãe me davam. Então não pense dessa forma. Não pense dessa forma. Quando crescer, vai sair de casa e ter a sua vida independente, meu filho. Você vai se arrepender. Vai se arrepender muito. Isso eu estou dizendo por experiência própria. Eu pensava dessa forma também. Hoje eu tenho 2 bocas para alimentar. Três bocas, vai para lá, com a minha esposa, né? Tem mais lá. Aí o peso, a responsabilidade. Você pensa que não vai ter responsabilidade, vai ter mais do que você tem, porque quando você está debaixo das asas do seu pai, da sua mãe, dentro da sua casa, ali na casa dos pais, você tem um corpo seguro. Depois você vai ter que encontrar um corpo seguro e ter que se sustentar, e ter que trabalhar, preocupado se o dinheiro vai dar para pagar as contas ou não. Jesus, ele chamou Deus de Pai. A maior característica de Deus é ser Pai. A maior característica não é outra, é o Shaddai, outros nomes que é dado, mas é Abba, Pai. É a maior característica de Deus. Se você tiver uma concepção errada de quem é Deus, você terá uma vida distorcida. Se você tiver uma concepção errada de Deus, você terá uma ideia errada de quem você é. Se você tem uma ideia errada de Deus, você tem uma ideia errada de quem você é. Porque lá em Gênesis vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e
a imagem de Deus. O diabo ele sempre muda a imagem de Deus, tentando fazer Deus ser ruim e ele ser bom. O diabo sempre vai tentar isso. Desde Gênesis, quando o diabo tentou Eva, ele mostrou a imagem distorcida de Deus para Eva. E Eva acreditou no diabo. E o que Eva fez? Mostrou uma imagem distorcida de Deus para Adão. E Adão caiu. Todas as pessoas que nos cercam, que não andam com Deus, vão tentar mostrar uma imagem distorcida de Deus para fazer que nós venhamos nos afastar do caminho correto. É isso que o diabo quer. Você acha que o diabo vai aparecer para você? Vai não. Ele não precisa, ele envia os seus. O diabo ele não vai chegar para te tentar, ele vai enviar o dele, ele vai tentar os outros para te tentar e tentar fazer você cair. Você acha que a serpente ali não foi tentada, foi usada pelo diabo para tentar. A serpente foi usada para tentar. Então, paternidade e maternidade não são títulos. Entendam o seguinte: paternidade e maternidade não são títulos, são funções. São funções que nos é delegadas, que nos é entregue. Mãe é mãe, pai é pai. Apesar de muitas vezes o pai ser mãe e a mãe ser pai. Funções erradas dentro de casa. Funções erradas no lar. Funções erradas na sociedade, onde tentam distorcer até a imagem da família. Sabe qual é o nosso problema hoje? É transferir a paternidade que tivemos para Deus. O que você imagina quando você fala do pai? Se eu chegasse para dizer para você, se me descreva a palavra pai, com as experiências que você teve, o que você ia me falar sobre essa palavra? Com as experiências que você teve em relação à paternidade, o que você iria me falar? Muitos aqui não tiveram experiências boas com os pais, mas muitos tiveram experiências maravilhosas com os pais. É o viver de cada um, é o que cada um vivenciou na sua infância, que vivenciou no seu presente. Se eu fosse falar, vou dar o microfone para algum falar aqui, talvez você dissesse que vai te lembrar a palavra pai é punição, castigo, correção, pisa. Somente antigamente. Dificilmente eu ia escutar uma palavra amor, carinho, dedicação sobre a palavra pai. Indiferença. Talvez o pai que você teve se revelou dessa forma para você na sua infância, e talvez na sua fase de adolescente para jovem tenha mudado, mas ficou marcado no seu coração. Essas experiências negativas da infância de muitos ficou marcado. Abandono, palavras essas que realmente ficam marcadas na vida de muitas pessoas e que acaba isso influenciando para Deus, levando para Deus. Quando nós nos referimos à palavra pai, nós não conseguimos identificar perfeição na palavra pai. Agora, se você enxerga isso que eu falei, deixa eu dizer uma coisa para você: você está em perigo, está correndo um grande perigo. Quando a imagem do seu pai te transmite isso, você está correndo um grande perigo, porque você é um órfão. Você é um órfão.
Talvez o pai já se foi, ou talvez o pai ainda está entre nós. Aí você é um órfão. E isso machuca a tua alma. Isso influenciou no teu passado e infelizmente está influenciando no teu presente e pode prejudicar o teu futuro. E é isso que nós vamos identificar essa noite. Orfandade. Isso foi só a introdução. Agora eu vou entrar na palavra. Foi só a introdução. Orfandade tem algumas características e nós vamos ver essas características essa noite. Se você se identifica com alguma das características que eu vou falar aqui essa noite, você está correndo um grande perigo. E hoje é uma noite de cura. Não saia daqui sem ser curado. Não saia desse ambiente sem ser curado. Porque às vezes são situações que nós vivenciamos e que pensamos, não é nada. Não é nada para você. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta não é aqui, é no espiritual. A sua luta não é terrena, a sua luta é espiritual. É espiritual. Então nós vamos identificar algumas características de pessoas órfãs. O órfão se relaciona com Deus como se fosse escravo dele. Olha a imagem de um órfão descrito no versículo que nós vimos. O que o filho pródigo fala quando volta à casa do pai? Ele vai dizer: eu não quero ser tratado como filho, mas como um dos teus servos. Ele não se identifica mais como filho. Ele perdeu a identidade de filho. Por quê? Porque ele foi para o mundo. Ele provou das coisas e a imagem de Deus, do Pai para ele, foi deturpada. Ele não quis mais enxergar o Pai como um Pai que ama ele, que gerou ele, mas como de um patrão. A humildade, mas ele está sendo humilde. Ele quer ser tratado como um dos empregados. Deixa eu dizer uma coisa: quem é filho jamais vai perder a identidade de filho. Quem é órfão sempre vai ter a identidade de órfão, que não quer ser tratado como filho. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim e por você para nós andarmos como órfãos. Deus não pagou um alto preço por mim e por você para você ser tratado como órfão, mas como filho. Filho de Deus. O filho pródigo disse o seguinte: recebe-me como um dos seus empregados. O espírito de orfandade que trabalha para Deus. Você trabalha para Deus? Você foi chamado para trabalhar para Deus? Sim ou não? Errado. Como assim? Vai gerar polêmica. Vai gerar polêmica. Você não foi chamado para trabalhar para Deus. Você foi chamado para administrar junto com Deus o reino dele. Porque você não é servo, você é filho. E filho não tem patrão. O pai não é patrão dele. O filho administra a empresa do pai. Então muda essa imagem. Se você tem a imagem que você é servo, foi chamado para ser servo, Tirão está entrando em tradição, vai complicar na minha cabeça. Não estou falando sobre paternidade. E se você é filho, você está para ajudar Deus a administrar o reino dele na terra. E se ele te deu algo para cuidar, ele te deu para administrar, para cuidar e não para trabalhar para ele. Nós não somos empregados de Deus, porque se nós formos para ter essa mentalidade de sermos empregados de Deus, por que Deus iria enviar o filho dele para morrer por mim e por você, para nós sermos empregados? Deus iria te criar a imagem e semelhança dele para você ser empregado dele. Você é filho. Essa imagem de empregado tem quem é órfão.
filho não tem uma imagem de Deus como um patrão. Então muda essa mentalidade. O filho quer trabalhar com Deus e não para Deus. Entendeu a frase? O filho quer trabalhar com Deus e não para Deus. Porque Deus ele não paga o salário para você, você tem que lidar com ele. As bênçãos estão reservadas para você. Somente ser obediente a Ele, automaticamente você recebe, automaticamente você é abençoado. As bênçãos são derramadas automaticamente para você. Porque se nós formos trabalhar para Deus, a gente vai negociar com Ele. Eu só faço isso se o Senhor me pagar. Eu só evangelizo se o Senhor me pagar. Eu só vou para a célula se o Senhor me pagar. Eu só venho para a escola bíblica na quarta-feira se o Senhor me pagar. Isso é visão de servo. De filho não, eu tenho prazer em aprender de ti. Eu tenho prazer em receber de ti. Entenda isso, essa é a diferença. Talvez você tenha tido uma imagem, por isso que eu estou dizendo, a imagem que a gente tem de Deus às vezes é distorcida. Você tem que servir, você tem que servir, você tem que servir. Não, é um privilégio estar na casa do Senhor. É um privilégio cuidar das coisas do Senhor. Por isso que nós não somos servos, nós somos filhos de Deus, que servimos no reino de Deus ao lado dele. Não é que a gente não deixe de servir. Você tem que saber a colocação da palavra servir. Tá certo? Entendam isso. O órfão, ele trabalha pelo dinheiro. O filho, ele tem herança. Tudo é dele. Tudo é seu. A herança reservada para os filhos é sua. Nós vamos entender até o final dessa pregação aqui sobre essa questão de herança. O órfão almeja pelo que vai ganhar. O filho sabe que tudo é dele. Se nós somos filhos, nós sabemos que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Se nós somos servos, nós não somos herdeiros. Entendam isso. Se você é servo, você não é herdeiro da eternidade. Você não vai garantir a tua eternidade. Agora, se você é filho, você é co-herdeiro com Cristo. Tudo é seu. Tudo é seu. Então é essa a imagem que a gente tem que ter de Deus. Não de um pai, de um patrão. Não de um patrão, perdão, mas de um pai. O órfão, ele tem um sentimento de não pertencimento. Como assim, Irã? Você já se sentiu em um ambiente um peixe fora d'água? Eu vou começar a pegar a gente, ficar todo mundo agora com medo de responder. Você já esteve em um ambiente que você se sentiu um peixe fora d'água e não se enquadrava naquele ambiente ali? Não é? Todas as vezes que você se sentia assim, é o espírito de orfandade cercando a sua vida. É o espírito de orfandade querendo fazer você se sentir rejeitado nos ambientes. E Deus não nos chamou para ser rejeitado, muito pelo contrário, Ele nos aceitou. Ele nos chamou, Ele pagou um alto preço por mim e por você. Eu queria que você abrisse Salmos 27, 10, você vai entender o seguinte que eu preciso falar. Salmos 27, 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Continue em Salmos aí, Salmos 94 e 92. Vamos dar uma volta pela palavra do Senhor hoje. Salmos 94, versículo 92. Versículo 92. Perdão, Salmos 32, 7. Perdão, pessoal. Salmos 32, 7. Está aí? Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições
fome, está se sentindo um peixe fora d'água, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não te abandona. Está se sentindo sozinho, está se sentindo abandonado, entenda que o teu Pai jamais vai te abandonar, jamais vai te deixar sozinho. Quem vai fazer você sentir um peixe fora d'água é o Espírito de bondade, são principados e potestades que querem fazer você desistir, que querem fazer você pensar que não tem um Pai. É isso que o inimigo quer. Não deixa isso acontecer. Quando você pensar que está um peixe fora d'água, entenda que Deus está contigo, porque o nosso Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele jamais vai te abandonar. Então nunca, absolutamente nunca, se sinta sozinho em determinados ambientes que você pensa que está só. Você não está só. O órfão, ele depende muitas vezes da opinião alheia, que os nossos pais dizem alheias, alguma coisa assim, mas um pouco mais assim. O órfão, ele depende muito da opinião dos outros, ele vive da opinião dos outros, não tem opinião própria, é o que os outros falam. Ele também, o órfão, ele é manipulador, porque ele quer aprovações, ele quer as bajulações. Eles fazem isso de modo extremo, querem reconhecimento. Isso são pessoas órfãs, que querem ser reconhecidos, querem ser o centro das atenções, e se não forem, fazem birra, fica bicudo, com a boca fechada, com a boca querendo, porque não teve atenção naquele momento, porque a opinião dele não foi a principal, porque ele não conseguiu manipular as pessoas ao seu redor, aí fica logo com birra, não aceita. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Marcos capítulo 9, abre para mim, Marcos capítulo 9, 36. E conduzindo uma criança, colocou no meio deles e tomando nos braços e revelou-lhes. 27. Quem recebe uma dessas crianças, por ser meu seguidor, do mesmo modo estará me recebendo. E qualquer que me recebe não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Então o que eu quero dizer com isso, criança? O que ele quer dizer que é comparar que nós somos filhos de Deus? Por quê? Porque uma criança, ela se adapta em qualquer ambiente. Uma criança, ela é sensível. Uma criança, ela ama incondicionalmente. Uma criança, você pode brigar com ela aqui, meia hora depois é como se você não tivesse feito nada com ela. É como se nada tivesse acontecido, porque ela esquece fácil. E a criança, ela sabe que é filha, por isso ela esquece rápido. Ela pode fazer a birra dela ali no momento, mas logo depois que você deu um carão, que você deu um puxão de orelha, ela entende a correção e vai fazer o que é certo. O órfão fica birrento, o órfão cria inimizade, o órfão cria facções, gera contenda, gera discórdia. Por isso que vai comparar aqui, ele vai comparar que nós devemos ser como criança. Ele vai dizer qualquer um que recebe uma criança dessa. Se nós somos realmente ter a mentalidade de criança, a gente não vai ficar com raiva de ninguém, a gente vai relevar determinadas situações, vai seguir a vida. E eu creio que a criança vai fazer o seguinte: a justiça de Deus é que vai, apesar dela não entender essa questão de justiça de Deus, é porque ela não se preocupa. Ela não se preocupa em se vingar, ela não se preocupa em devolver o mal com o mal, apesar de muitos pais errarem.
Quando o filho apanha na escola, o pai vai lá e ensina o filho a bater. Não, se te bater, tu chega lá e devolve. Que tipo de filho que a gente está criando? Que tipo de filho nós estamos criando? Uma vez o Emanuel chegou mordido. Uma criança deu uma mordida nele. Aí quem sabe conhece meu filho é especial, né? Emanuel autista. E ele chegou com uma marca de mordida no braço. Eu fiquei irado. Ela daqui, eu vou mentir. Aí o pastor ficou irado. Eu fiquei irado. Meu Deus do céu, eu fiquei ali. Eu queria ir, olha aí, o homem querendo, porque a nossa luta todo dia é contra essa carne. Nós estamos sujeitos. Vocês pensam que o pastor também não está sujeito? Tá. Eu não, vamos lá conversar com a pessoa. Isso não pode acontecer. Cadê a cuidadora dele? Porque ele não foi uma pessoa para cuidar dele desde que eu tinha na escola. Mas se fosse outra ocasião, se eu não tivesse Deus, eu ia ensinar o Emanuel a morrer. Eu disse, como é que morre? Se eu morrer aqui, tu morre ali. O homem ia fazer isso, mas nós não podemos fazer isso. Porque nós vamos criar filhos violentos. Mas o que acontece na escola? A escola tem, o papel da escola é educar, ensinar português, matemática, geografia, história, essas coisas. A educação social é dentro de casa. É dentro de casa. Como o filho deve se comportar lá fora, começa dentro de casa. O pai tem que ensinar. A palavra de Deus diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar, e quando crescer, ele não se desviará dele. Se nós ensinarmos os nossos filhos a ser violentos, a devolver a mesma moeda, nós vamos estar criando, desculpa a palavra que eu vou usar, delinquentes. Você pode ensinar o seu filho a se defender. Se defender, não agredir. É se defender, não agredir, é diferente. Quando eu ensino ele a agredir, eu não estou ensinando ele a se defender, eu estou ensinando ele a ser pior que a pessoa. Aí, qual é o exemplo que a gente vai dar para os nossos filhos? Se meu pai é assim, eu vou ser pior. Se ele pode, eu posso. Faço o que eu faço. Não, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então a gente tem que aprender isso. Costume de casa vai à praça. Isso é um ditado bem popular que os nossos pais nenhuma me ensinou muito isso. O órfão não tem um destino para a sua vida. Tem dificuldade de lidar com a figura de autoridade e com regras. Não consegue ser submisso à autoridade, não consegue obedecer regras, não consegue. Vai ser assim em casa, vai ser assim no trabalho, vai ser assim na faculdade, vai ser assim na escola, porque não sabe que é filho. O órfão vai ter essa visão de estar sempre submisso a qualquer tipo de autoridade, vai dar trabalho. Por isso que nós temos que ter a visão que nós somos filhos, e filho não dá trabalho, filho dá honra. Qual é o pai que não fica feliz quando o filho chega em casa e diz: olha, eu tirei um 10? Qual é o pai que não fica feliz? Olha, pai, hoje eu tirei uma nota boa na prova. Eu estava até conversando com a minha filha que esse ano, ela toda orgulhosa me mostrando o boletim dela. Ela começou o ensino médio, né? E ela toda orgulhosa: olha, pai, as matérias aqui e tal, só nota boa. Aí eu ia só para nota baixa. Eu ia essa daqui. Ela: puxa, pai, eu estou te mostrando as boas, você está olhando as ruins. Porque eu sou um pai muito, eu cobro muito dela. Que ano passado, meu Deus do céu, eu vou te dar Jesus. Mas esse ano está superando. Por quê? Porque se eu não tivesse cobrado, ela ia continuar da mesma forma. Por isso que você, pai e mãe da cristã, cobre dos seus filhos o melhor, mas esteja lado a lado deles. Porque Deus, Ele cobra o teu melhor, mas Deus não te abandona. Deus quer o teu melhor e Ele nunca te deixa sozinho. Ele nunca vai deixar você nas suas lutas, nas suas tribulações, sozinho.
Ele vai sempre estar com você. Quando você pensa que está sozinho, Deus está ali contigo. Deus sempre esteve com você. O órfão, ele é inseguro, tem dificuldade em acreditar nas próprias escolhas. Será que vai dar certo? Será que não vai? Pode dar errado. Aí fica aquelas dúvidas das próprias escolhas. Não consegue escolher nada, porque fica com medo. Tem dificuldade de que os outros escolham por eles. As escolhas. O órfão, ele não acredita em si mesmo. Cresce com um sentimento de incapacidade, inferioridade. Eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo. O não sempre faz parte das frases. Tenta um concurso, não vai dar certo. Tenta fazer uma entrevista para a área, não vai dar certo. Sempre faz se sentir incapaz de fazer qualquer que seja. E às vezes influencia até na obra do Senhor. Se sente incapaz de fazer determinadas coisas na casa do Senhor. Um sentimento de incapacidade é tão grande que a pessoa tem toda a capacidade. A liderança vê que a pessoa tem capacidade, mas a pessoa se acha incapaz de fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o seu líder ou a sua líder chegar para você e te entregar algo para você fazer, faça. Sabe por quê? Porque antes que o líder chegar para você, Deus já falou com ele. E se Deus falou com ele, é porque ele sabe que você é capaz de fazer. Entenda isso. Entenda. Não é porque não é a visão mística do líder, não é o líder que está botando você para fazer, não. É Deus direcionando a ele, porque Deus sabe que você tem capacidade de fazer aquilo e fazer bem feito. E da mesma forma na sua vida secular, se você quer fazer algo, faça, desde que esteja debaixo da vontade de Deus para a sua vida. Agora, se não tiver, meu amigo, pula longe, não faça. Se você for fazer algo que vai prejudicar a sua vida, a sua família, não faça, porque isso vai trazer um grande destroço para a tua vida. Perde muitas oportunidades porque se sente sozinho. Às vezes está no trabalho, é sua oportunidade de prosperar, de crescer no cargo, mas tem medo de subir mais um degrau, porque se acha incapaz de assumir determinada vaga. Tem um cara aqui que eu não vou falar quem é, mas ele, quando eu falar que ele vai se identificar. Esse cara mudou de emprego nos últimos 2 anos, acho que umas 3 ou 4 vezes. Não sei se foi 3 ou 4. Mas eu admiro a ousadia desse rapaz que aqui está. Estava numa empresa, botando currículo em outra. Imagina aí, esse tem uma visão de filho. Está lá na empresa trabalhando, mas eu quero algo melhor. Botando currículo em outra empresa. Aí foi chamado para entrevista, aí passou na entrevista, foi lá na empresa e demitiu ele. O pessoal nem 2 vezes pediu demissão, foi para o emprego. Chegou lá, aí começou a botar currículo em outra empresa. Algo melhor, querendo crescimento. A visão de filho é essa, sempre querer algo melhor na sua vida. Isso é visão de filho. De órfão não, o órfão fica estagnado, não consegue crescer, não consegue prosperar, tudo dá errado porque ele só pensa negativo. Aí o cara estava na empresa agora, ele foi fazer uma entrevista para outra área, melhor do que ele está, passou. Pediu demissão, não estava no empresa agora. Já estava na empresa. Crescendo, prosperando. Ele nem se preocupa com o segundo emprego. Por quê? Porque a dependência dessa pessoa está em Deus. Não confie em carros e nem cavalos, mas confie em Deus. Visão de filho é essa, porque sabe o Deus que serve. Tenha essa visão do Deus que você serve. Não ande com medo. Quem tem medo do dia de amanhã não tem visão de filho, é órfão. Órfão é que anda com medo. Não ande com medo. Deus não te chamou para ser covarde. Deus não te deu espírito de covardia. Deus te deu espírito de ousadia. E Deus não te chamou para retroceder. Deus te chamou para prosperar. Entenda. Por isso que você não pode viver como se Deus não existisse, como se Deus não fizesse parte
nos faz ser pessimistas. Só observamos o que nos falta, sempre vive na escassez. Tudo que acontece pode estar, Deus pode estar suprindo tudo, mas não está bom. Sempre vai estar murmurando, sempre vai estar reclamando. Pode Deus estar suprindo ali, talvez amanhã não tenha o café da manhã, mas quando amanhece Deus supriu, mas não é o café da manhã que queria. É Deus abençoando, mas nunca é o suficiente. Vai estar sempre reclamando no dia de amanhã, reclamando porque o café não estava doce o suficiente, está amargo, o chá não estava ao meu gosto, o chá estava frio, o pão não estava quente, o pão estava frio. Sempre vai estar reclamando, mesmo Deus abençoando, sempre vai estar murmurando. Isso é o espírito de orfandade. Quem vive assim não tem a visão de pai, não tem a visão que é filho, mas tem uma visão que é órfão. É órfão. Quem vive murmurando, de tudo reclama, não entende que é filho, não entende que o Deus que você serve é pai, não é padrasto. O Deus que você serve é maior do que o que você está vivenciando. Às vezes a gente falha porque esse pedaço de carne que tem dentro da nossa boca, nós não conseguimos controlar. Não conseguimos controlar. Ah, eu quero casa melhor. Ah, eu quero um carro melhor. Ah, eu quero uma moto melhor. Não parou para pensar que o momento que você está vivendo é o que Deus quer para você? Aí, mas tu acabou de falar de um cara que vive buscando, mudando de emprego, de emprego e tal. É diferente. Não é reclamar. Você pode querer um carro melhor, vai trabalhar para isso, vai conquistar isso. Você pode querer uma casa melhor, vai trabalhar para isso, vai conquistar isso. É diferente de você estar reclamando do que você tem. Ah, hoje não tinha carne, só tinha ovo. Pera aí, não tinha ovo. Vou reclamar, mas não tinha carne. Ah, hoje era creme crack no café da manhã. Eu queria pão, mas não tinha creme crack. Luta para amanhã ter um pão, mas não reclama, porque Deus te deu. Deus te abençoou. Deus não deixou faltar. O filho que é órfão na realidade, vacila nisso porque é Deus abençoando e ele reclamando, porque Deus está abençoando. O filho que tem a visão de filho, agradece a Deus pelo ovo, arroz e feijão que tem, porque sabe que amanhã pode ter a picanha. Não vou falar. Entendedores entenderão o que eu quis falar. Então não vivam murmurando, agradeça a Deus pelo que você tem, e eu garanto que como é Deus, você vai tomar posse do melhor dessa terra. Mas para isso, você tem que se livrar do espírito de orfandade que te serve, porque senão vai viver a vida miserável, infelizmente. Mentira, está profetizando. Nossa vida é de escolha, Deus nos deu liberdade. Deus nos deu livre-arbítrio para escolhermos o que fazemos diariamente. Nós não somos forçados a nada. Nós não somos forçados a nada, nós escolhemos por onde vamos. A não ser que você siga um GPS que sempre te leva para o caminho errado. Estava falando com o Uber essa semana, ele disse, rapaz, o GPS me jogou dentro do mato, um endereço que nem existe. Mas o GPS me jogou lá e eu segui o GPS. Aí eu falei para ele assim, foi, andei 11 km a mais que era para me andar. Era 2 km e tornou em 11, porque segui o GPS, né? A gente conhece o caminho errado. Por isso que você tem que conhecer Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Eu garanto que o caminho que Jesus nos direciona não vai levar a gente para o caminho errado, muito pelo contrário, vai nos levar para o caminho correto, que é o caminho de salvação e de vida eterna.
E para finalizar, a humildade nos deixa muitas vezes se sentir sozinho na caminhada. Sozinho. E quem não tem fortaleza, quem não consegue se fortalecer, não te fortaleza não, tá bom? Quem tem fortaleza, quem não tem a fortaleza em Cristo Jesus, não existe realmente a caminhada, porque não conseguiu vencer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você só vai caminhar sozinho se quiser. Nós fazemos parte de uma igreja, de uma congregação que só anda sozinho quem quer. Nós temos líderes que se preocupam com seus discípulos. Nós temos irmãos que se preocupam com cada um, que ligam, que perturbam. Eu na segunda-feira, sempre quando alguns faltam, os homens, eu entro em contato. A resposta que eu sempre recebo é: não fui. Olha para mim aqui. Não fui, eu não estava lá, então eu não fui. Aí o rapaz, olha o que você está falando. Mas a gente sempre entra em contato, a gente pega os vídeos para entrar em contato. Nós nos preocupamos com cada um que aqui está, porque nós somos família de Deus. Nós podemos não ser família de sangue, mas Deus nos incumbiu essa responsabilidade de cuidar de cada um. Por isso que quem se sentir sozinho, se não quiser ajuda, nós não podemos ajudar. Nós só vamos ajudar quem quiser ajuda. Por isso que quando Deus criou o homem, Ele deu liberdade de escolha. De escolha. Nós escolhemos com quem caminhamos. Nós escolhemos o caminho que vamos andar. Deus, Ele não nos força a nada. Deus não nos força a nada. Ele nos direciona através da palavra dele. Mas quem escolhe seguir a Ele somos nós. Quem escolhe caminhar sozinho, muitas vezes, somos nós. Deus não nos chamou para andarmos sozinhos. Diz que quando estava lá no jardim do Éden, Ele criou tudo. Ele criou os animais, criou as plantas. E Ele vai lá e cria o homem. Ele vai lá e faz o homem do pó da terra. Olha para cá. Vai para cá. Ele faz o homem do pó da terra. E